Deputados do Amazonas criticam a aprovação da PEC da música e consideram a medida como mais um golpe à Zona Franca de Manaus. Criação de novos partidos políticos no país divide opiniões na Assembleia Legislativa. E na edição de hoje do Alean Notícias, você também vai ver outros fatos que foram destaque durante a semana. CPI da exploração sexual do Congresso realiza diligências em Coari e debate no plenário Rui Araújo. Amazonas entra nas discussões sobre o marco regulatório da mineração no país. Unalha apresenta resultado de pesquisa de opinião sobre reforma política. Presidente da CPI da Telefonia, deputado Marcos Rota, faz balanço das primeiras ações da Comissão do Interior. Ações do Centro de Cooperação Técnica chegam a Presidente Figueiredo e Itamaraty. Comissão de Constituição, Justiça e Redação aprova 25 projetos. E ainda, a Assembleia Legislativa do Amazonas prepara a primeira sessão itinerante do ano. A aprovação no Senado da PEC da música foi amplamente criticada pelos deputados amazonenses. A proposta de emenda à Constituição concede isenção tributária para a produção de CDs e DVDs com obras de artistas brasileiros. O problema é que a medida fere o polo industrial de Manaus e, para os parlamentares, é mais um golpe do sul do país contra a Zona Franca. Dos 61 senadores presentes à votação da PEC da música, apenas 4 votaram contra a aprovação da emenda. A bancada do Amazonas foi a única que discordou da proposta, já que a desoneração fiscal da produção musical é uma ameaça à indústria fonográfica de vídeo instalada na Zona Franca de Manaus, que gera aproximadamente 10 mil empregos diretos. De acordo com o líder da maioria na casa, Chico Preto, houve uma inabilidade na condução do processo de votação. A votação de ontem, no linguajar popular, foi um test drive para futuras votações que os interesses do Polo Industrial de Manaus haverão de enfrentar no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado. O episódio de ontem, onde os interesses do Polo Industrial de Manaus obtiveram tão somente 4 votos, denotam somente 2 possibilidades. Das duas, uma. Ou a presidente Dilma não prestigia o seu líder, porque o seu líder é um senador pelo Amazonas, é o senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, não prestigia o seu líder, o interesse do Estado do seu líder, ou a presidente Dilma deu a ele todas as condições políticas necessárias e lhe faltou habilidade para conduzir o processo, e o processo teve o desfecho que nós estamos vendo. Então, o episódio de ontem chama a atenção porque eu não quero ser o cavaleiro do apocalipse, mas inspira a partir de agora cuidados intensos, porque ontem foi um laboratório. Chico Preto também cobrou o comprometimento do governo federal com o estado do Amazonas. A lógica do momento é a da preservação, ok, mas não nos querem dar uma alternativa. A prova dessa votação de ontem parece realmente que querem relegar o Amazonas somente à Bolsa Família. Quer dizer, o Amazonas tem vocação para muito mais. O Amazonas tem vocação para continuar desenvolvendo o seu polo, tem uma série de segmentos que podem vir para cá, tem uma série de outras atividades, principalmente no setor primário, que podem se desenvolver, mas para isso nós precisamos ter um compromisso claro, saber se esse compromisso é claro por parte da presidente, saber se há realmente, se a presidente, nesse episódio específico, como eu disse, se ela deu os poderes necessários ao senador Eduardo e ele simplesmente negligenciou isso aí e nos ocasionou uma derrota fragorosa no dia de ontem. Porque tem um episódio aí que me chama a atenção. O suplente do senador Eduardo Braga é o dono da principal indústria de polo de audiovisual aqui. Então essa relação, esses episódios estão me deixando assim com a cabeça encucada com uma série de possibilidades, né, que só depõem contra os interesses do Amazonas. O pronunciamento do parlamentar recebeu o apoio do deputado estadual Abdala Frache. De acordo com ele, a prorrogação da Zona Franca não pode ser apenas uma promessa de campanha. Está vendo uma disfarçatez, esse é que é o nome. Porque quando foi para vir aqui pedir o voto da população do Amazonas, a presidente Dilma prometeu 50 anos de prorrogação para a Zona Franca de Manaus. Essa prorrogação não aconteceu até hoje. Se não acontecer até o final desse ano que vem, não vai acontecer porque é ano político, é ano de eleições. E, sistematicamente, mês após mês, existem medidas do ponto de vista técnico, do ponto de vista tributário, que vão tirando as vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus, desde 2011 até aqui. Então isso nos faz perceber que a população amazonense caiu num ledo engano, quando votou maciçamente
na presidente Dilma em 2010. Nada do que foi prometido foi honrado, foi cumprido, e isso nos deixa devidamente constrangidos. José Ricardo também se mostrou preocupado com a aprovação da PEC da música. De acordo com o parlamentar, empregos do polo industrial de Manaus ficarão comprometidos. É sempre preocupante qualquer medida que de alguma maneira prejudica segmentos que hoje estão instalados na Zona Franca, é motivo de preocupação porque significa possibilidade de diminuição de empregos, de arrecadação pública. A PEC da música é um exemplo, porque ao criar imunidade tributária, isso significa que qualquer fabricante de CD e DVD pode se instalar em outros pontos do Brasil, não somente em Manaus, por ter incentivos fiscais. Os incentivos acabam não tendo mais nenhuma força, não tem mais uma vantagem comparativa, e com isso é possível que empresas diminuam a produção ou até se desloquem para outros centros produtivos ou próximo do centro consumidor. O deputado estadual pelo PT, Sinésio Campos, afirmou que a ALEAN tem um posicionamento firme na preservação dos benefícios concedidos à Zona Franca de Manaus. Eu entendo que o Poder Legislativo do Amazonas sabe muito bem o que é a perda de benefícios que a Zona Franca de Manaus tem. E mais, sempre foi mote político-eleitoral na garantia da Zona Franca de Manaus. Então é importante todos, de forma indistinta, contribuir para que seja mantido, ou seja, o cumprimento dos compromissos com o Estado do Amazonas. Então vamos lá ratificar. E como tem já por parte do Supremo Tribunal Federal, já esse debate sendo tratado lá, vamos conversar com a ministra Rosa Weber, que está sob a sua responsabilidade e poder de condução desta matéria. Nesta quinta-feira, uma comitiva formada pelo presidente da Casa, Josué Neto, os deputados Belarmino Lins, Sinésio Campos e Chico Preto, deve ir a Brasília, entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade para barrar a aprovação da PEC da música. E após a aprovação da PEC da música e do arquivamento do projeto de extensão dos incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus para os demais municípios da região metropolitana, deputados do Amazonas defendem a necessidade de se criar políticas efetivas para o desenvolvimento do Estado, que não dependam apenas do polo industrial. A rejeição do projeto de lei de extensão dos incentivos fiscais da Zona Franca à região metropolitana de Manaus, na Câmara Federal, foi alvo de críticas no Parlamento Estadual. Da tribuna do plenário Rui Araújo, o deputado Marcelo Ramos, do PSB, lamentou que em pouco mais de 40 anos de Zona Franca, o poder público não tenha aproveitado o modelo econômico para desenvolver outras potencialidades no Estado. O parlamentar classificou o modelo como frágil e alertou que não é necessário ser decretado o fim dos incentivos fiscais para que a região perca a competitividade perante o restante do país. A aprovação da PEC da música no Congresso Nacional, que prevê a isenção tributária para a produção de CDs e DVDs de artistas brasileiros em todo o país, foi citada como exemplo de golpe à produção do polo industrial de Manaus. A Zona Franca hoje já é muito menos do que era no passado, do ponto de vista de incentivo fiscal. E ninguém acabou com a Zona Franca. Para acabar com a escola pública, ninguém decretou o fim da escola pública. Todo mundo foi precarizando a qualidade do ensino na escola pública e isso foi fazer crescer a escola privada. Com a Zona Franca é mais a mesma coisa. Na verdade, ninguém decreta o fim da Zona Franca, mas você vai reduzindo vantagens comparativas, reduzindo incentivos fiscais, inviabilizando a infraestrutura para que o Amazonas possa participar do mundo globalizado como hoje e, obviamente, vão produzir em outro lugar. Você pega o polo de duas rodas, que era a única coisa que em lugar nenhum do Brasil, fora Manaus, tinha fábrica de motocicleta. Hoje já tem em Pernambuco. CDs e DVDs que tinha aqui, com a PEC da música, não vai mais ter aqui. Já o deputado Tony Medeiros aproveitou o tempo em tribuna para lembrar que na falta de políticas econômicas alternativas à Zona Franca, quem sofre é a população do interior do estado. O parlamentar destacou visita à comunidade de Açuanópolis, em Canutama, no sul do estado. Lá, Tony Medeiros afirmou que os moradores sofrem com a infraestrutura precária, falhas no abastecimento elétrico e nos serviços de telefonia. O deputado alertou que esta é uma questão que perdura há muito tempo em todo o interior do Amazonas. Não se investe em novas tecnologias e o produtor não consegue, em pleno século XXI, nem ter o título da sua terra. Isso tem atrasado o desenvolvimento, se pratica uma agricultura familiar como se praticava nos primórdios da humanidade e dessa forma, infelizmente, o homem rural ele busca
aqueles programas assistencialistas, ele busca a sua aposentadoria para morrer no mínimo com o mínimo de decência. E eu não vejo, eu tive a oportunidade de trabalhar no IDAM, na antiga Emater, durante 6 anos, não vejo avanços substanciais, infelizmente, na área rural do estado do Amazonas. A bancada de deputados federais do Amazonas afirmou que irá entrar com recurso junto à mesa diretora para que o plenário da Câmara reveja a decisão do arquivamento da extensão dos incentivos fiscais aos municípios da região metropolitana. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou a criação de mais 2 partidos políticos no país. Ambos estão aptos a disputar a eleição de 2014 e devem agregar membros para o pleito até o dia 5 de outubro. Na Assembleia, o tema dividiu opiniões. Partidos políticos são organizações que têm por objetivo conquistar e exercer o poder político. São compostos por membros dotados de uma mesma ideologia e que devem defender o interesse da parcela da população que simpatiza com o partido. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou nesta semana a criação do Partido Republicano da Ordem Social e o Partido Solidariedade. O assunto foi tema de discurso em tribuna na Assembleia Legislativa do Amazonas. O deputado Orlando Cidade comemorou as novas agremiações e afirmou que elas contribuem para o Estado democrático de direito. O parlamentar destacou o caráter constitucional da decisão do TSE. Está na nossa Constituição que o nosso sistema é pro partidarismo. São mais 2 que estão chegando aí para lançar a candidatura já na próxima eleição. Já o deputado Luiz Castro lamentou os entraves que a ex-senadora Marina Silva tem enfrentado para conseguir o registro do partido Rede Sustentabilidade. Para o parlamentar, existe um complô de interesses atuando para dificultar a homologação. Há uma má vontade explícita, clara, objetiva, uma vontade de não permitir que a rede seja reconhecida pela Justiça Eleitoral. Por que eu digo isso? Porque em muitos cartórios nem conferem as fichas corretamente, devolvem fichas, dizem que elas não conferem e quando as equipes fazem a nova reconferência, percebem que não há uma falha, assinatura perfeita, seção, zona, tudo correto. E o cartório recusou sem nenhuma justificativa. Isso aconteceu muito aqui em Manaus, isso aconteceu em São Paulo, Rio de Janeiro, aconteceu no país inteiro. O líder do Partido dos Trabalhadores na Casa, deputado José Ricardo, afirmou que é contra a criação de mais partidos no país. Para o parlamentar, o aumento das agremiações não reflete os interesses da sociedade. Na verdade, a população acaba cada dia se distanciando mais das instituições políticas e principalmente partidárias. Então não é a criação de mais partidos que vai mudar. Temos que fortalecer os partidos, tem que ter código de ética no partido, os partidos têm que restringir a participação de políticos envolvidos em corrupção, né? O próprio partido evitar que ele seja candidato. Nós temos que ter um sistema político mais avançado, não do jeito que está, por isso que a população não acredita nos partidos políticos. Para poder concorrer às eleições do ano que vem, a criação de um partido deve ser aprovada pelo plenário do TSE até o dia 5 de outubro. Até esta data, aqueles que pretendem se candidatar pelo partido precisam estar filiados. A Assembleia Legislativa do Amazonas conta agora com o apoio do Poder Executivo na luta para garantir as vagas do Estado na Câmara Federal. A repórter Priscila Sena tem os detalhes. O pedido da Assembleia Legislativa para a redefinição do número de deputados na Câmara foi aprovado pelo TSE em abril deste ano, o que resultou em mais uma vaga para deputado federal e 3 para deputados estaduais. De acordo com o presidente da ALEAN, deputado Josué Neto, o apoio do governo é fundamental por se tratar de uma conquista de direitos e de interesses do Estado e não apenas da Assembleia. Por isso, o parlamentar convocou os deputados para uma reunião com o secretário de governo, Raul Zaidan, para discutir a nova estratégia de ação que deverá ser adotada, uma vez que outros 3 estados, Pará, Minas e Ceará, deverão se aliar ao Amazonas. A União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais apresentou esta semana o resultado da pesquisa de opinião com os parlamentares sobre pontos da reforma política no Brasil. Para o deputado Adjuto Afonso, o financiamento de campanha é um dos principais itens que devem ser alterados.
O relatório da pesquisa foi apresentado durante reunião da UNALI na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. O objetivo é incluir a proposta nas discussões da Câmara Federal. E para valer, a partir das eleições do ano que vem, a reforma precisa ser aprovada até o dia 5 de outubro. Por telefone, o deputado do PP, Adjuto Afonso, que participou das discussões, destacou a importância da reforma política. Nós, deputados do Amazonas, também opinamos, onde tem lá o que é a UNALI, o que os deputados pensam com relação à reforma política. E a gente vai, inclusive, a UNALI, que foi decidido na reunião de diretoria hoje, que a UNALI vai encaminhar essa intenção dos deputados estaduais para a Câmara Federal, para a Comissão da Reforma Política que está analisando. A gente tem esperança de que algumas coisas eles possam fazer e, digamos assim, atender o que os deputados estaduais pensam com relação à reforma, né, em termos de mandato, de voto distrital, o que os deputados pensam com relação ao voto distrital, com relação à lista fechada. Adjuto Afonso disse que um dos principais pontos a serem alterados é o financiamento da campanha política. Segundo a pesquisa, 48% dos deputados opinaram que o financiamento seja exclusivamente público. Todos os itens que foram pesquisados e que deu a maioria como financiamento de campanha, onde as opções foram maiores, realmente é o que nós pensamos, o que nós, deputados do Amazonas, encaminhamos, né? Entendeu? Um item que me chamou bem a atenção é a coincidência de mandato. As pessoas acham que tem coincidência de mandato, isso aí todo mundo questiona muito, que há um custo muito grande do país com a eleição de 2 em 2 anos. Então isso aí parece-me que a maioria pensa, acredita que é possível ter uma coincidência de mandato. Em relação ao sistema de votação, 63% preferem que o voto seja nominal, com lista aberta, como é hoje. Sobre o sistema de representação, 50% querem que o voto continue proporcional por estado e 84% dos deputados querem a unificação das eleições. Deputado Cabo Maciel defende durante a audiência no Ceará a criação de um fundo federal para a segurança pública no país. E mais, CPI da exploração sexual de crianças e adolescentes apresenta dados alarmantes da rede criminosa no Amazonas. Essas e outras notícias no próximo bloco. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio Ali. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. A CPI da exploração sexual de crianças e adolescentes esteve esta semana em Manaus buscando dados na Polícia Federal, na Delegacia Especializada e no Tribunal de Justiça do Amazonas. No interior, o foco foi Coari. 6 pessoas foram ouvidas. De acordo com a presidente da comissão, deputada Érica Cocai, do PDT do Distrito Federal, o número de pessoas envolvidas no Amazonas com a suposta rede é bem maior do que se imaginava. Na Assembleia, uma audiência pública debateu o assunto. Durante a coleta dos depoimentos, 6 pessoas foram ouvidas pela comissão. Entre elas, o ex-fotógrafo do prefeito Adail Pinheiro, Jaime Paiva, Eudes de Souza, marido da ex-secretária do município de Coari, Maria Lândia dos Santos, e uma adolescente de 16 anos. A presidente da comissão parlamentar de inquérito, que investiga as denúncias de exploração sexual contra crianças e adolescentes em todo o país, deputada Érica Cocai, disse que os relatos apontam para novas pessoas envolvidas na rede, supostamente organizada pelo prefeito do município de Coari, Adail Pinheiro. Nós também temos uma preocupação com relação a outros atores que estão surgindo nesse processo, nesses depoimentos, o que vai indicar provavelmente a necessidade de colhermos mais depoimentos. Porque os depoimentos que colhemos os depoimentos que colhemos hoje apontam com outras pessoas, outros atores, para que nós possamos ter inclusive uma
uma dimensão exata do tamanho da própria rede ou da suposta rede. A relatora da CPI, deputada Lilian Sá, afirmou que essa é a segunda vez que a comissão vem ao município de Coari colher depoimentos. Segundo a parlamentar, os relatos dos envolvidos no caso apontam diretamente para a ADAIL. Porque surgiram nomes, surgiram novos caminhos, né? E eu sei que cada vez mais em que a gente começa a investigar esse caso, a situação do prefeito de Coari vai se complicando cada vez mais, porque vai aparecendo novos atores, vai aparecendo novas denúncias e nós queremos esclarecer, a justiça. Eu acho que o povo aqui, né, quer isso, é esclarecer e quer justiça. Um dos depoimentos colhidos pela comissão foi de uma adolescente de 17 anos. De acordo com a relatora da CPI, deputada Lilian Sá, a adolescente teria tentado marcar encontros entre a sua prima, na época com 12 anos, e o prefeito do município de Coari, Adail Pinheiro. Em troca, as meninas receberiam dinheiro para se envolver com o político. A mãe da garota também foi ouvida. O depoimento dessa mãe foi muito importante para a gente, porque ela fez a denúncia no Ministério Público, ninguém se importou de saber a filha. Nós escutamos a menina também, né? É que agora ela ainda é uma adolescente, tem 17 anos, e vamos seguir nessa linha. Nós fizemos já o nosso julgamento, como falo, da CPI de juízo, né? Acho que é uma vergonha se continuar desse jeito, sem que o governo faça uma intervenção em relação à exploração sexual de crianças e adolescentes no Estado. Os membros da comissão participaram de uma audiência pública na Assembleia para discutir políticas públicas de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. O deputado Luiz Castro, que auxilia a comissão no Amazonas, disse que é preciso buscar alternativas mais rigorosas para punir os responsáveis. A pedofilia e a exploração sexual de crianças e adolescentes e a violência sexual doméstica contra crianças e adolescentes e o trabalho infantil são as 4 vertentes piores que se tem de quebra da dignidade, desrespeito à dignidade das crianças e adolescentes. A exploração sexual ela tem essa coisa de aviltar a criança e adolescente porque o torna mercadoria, torna um simples objeto de prazer na mão de pessoas que não têm a compreensão ética de que não podem desfrutar de prazer com crianças, com adolescentes, da ilegalidade, da imoralidade, da falta de ética dessa prática. Mas é um problema no Brasil inteiro. E não deixa de ser também um grande problema no Amazonas. Vamos receber a Copa do Mundo ano que vem e não temos esse problema com uma política clara definida aqui no nosso estado ainda. A comissão deve voltar ao estado para colher novos depoimentos até o final deste ano. Porque o que nós vamos perceber de forma muito concreta é que há uma sensação muito grande de impunidade, não apenas aqui no estado